boa noite. Para quem eu não cumprimentei ainda, né? Quem tá firme aí? Eita, glória a Deus. Aí eu senti firmeza. Aí isso é bom demais. Estamos aí no 11º dia da campanha. Já estamos aí. Semana que vem, gente, já é a última campanha. A última semana. Troquei. A última semana. E vou dizer uma coisa para vocês, a nossa fé nesses dias, ela tem sido regada com palavras do Senhor, com o nosso jejum, as nossas orações, o momento da unção que nós temos vindo aqui na frente recebido, tem sido bênção demais a nossa vida. Quem concorda? Amém? Então hoje eu quero falar de algo que Deus colocou no meu coração nesses dias, que é sobre o medo e a fé, que são... um é o oposto do outro. Mas coloca a mão no seu coração. Vamos orar mais um pouquinho. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite para ouvir da Tua palavra. Deus, a Tua palavra que tem gerado em nós transformação, tem gerado fé, tem renovado em nós, Senhor Jesus, o nosso ânimo. Paizinho querido, nós Te louvamos porque a cada dia sentimos que estamos pertinho de Ti, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor. Amém? Olha, não tem como a gente ir para uma campanha como essa sem falar de fé. As próprias palavras de Jesus é: o justo viverá o quê? Pela fé. O que vence o mundo? A nossa fé. Quero que você abra comigo em Mateus 14, 25. Mateus 14, 25. Gente, tem alguém que tem algum testemunho e queira vir subir aqui e dar o testemunho? Pode vir, pastor Éder. Olha, tá vendo, gente? Nós precisamos testemunhar daquilo que Deus está fazendo. Não guarde para você. Testemunho edifica a igreja. Então, se você tem um testemunho, faça igual o pastor Éder. Vem aqui. Não podemos perder oportunidades, né? Então, quantos creem que nós estamos no momento de portas abertas? Amém. Amém. Então, semana passada eu tive que fazer a inspeção do GNV do meu carro, né? E já deu o 5º ano, e a cada 5 anos você tem que fazer uma inspeção mais ampla, envolvendo os 2 cilindros de GNV. E esse ficou salgado, né? Eu fui lá, Deus, mas está muito caro. Além da inspeção geral do veículo e dos 2 cilindros, onde eu sempre costumo ir fazer alguns reparos, e ia ficar muito caro. Sabe quando você não aceita aquilo no corpo? Meu Deus, está muito caro isso, né? Daí a Roberta, ela é a contadora da empresa. Quase que ela falou: tá caro demais, meu irmão, vamos orar um pouco mais, né? E nós estamos na campanha de Daniel. E Deus, sabe quando você sente assim, cara, não é esse preço, não tá legal. Aí eu comecei a verificar em alguns lugares e os preços estavam semelhantes, né? Será que eu vou ter que pagar tudo isso mesmo? Daí eu lembrei, opa, o meu bispo, ele tem um carro a GNV, vou falar com ele, né? Ele me passou o endereço aonde ele leva o veículo dele lá para fazer os reparos, as inspeções ou coisas parecidas. Eu não vou falar em valores, queridos, né? Mas para você ter uma ideia, saiu um pouco menos que a metade que eu iria pagar aonde eu fui, né? Então a gente vê assim, nos mínimos detalhes, Deus cuidando de nós. Então eu creio que realmente estamos vivendo um momento de portas abertas. Amém. E qualquer coisa, vocês falem com o bispo, que sempre tem um lugar mais... Foi bênção de Deus. Imagina, né? Foi um valor alto, né, Roberta? Foi um valor alto, mas porque nós buscamos ao Senhor, nós estamos no momento de portas abertas. Amém. Fez tudo o que tinha que fazer e saiu menos da metade do preço. Que Deus seja louvado. Amém. Aplauda bem forte o Senhor. Amém. Foi. Ah, bem lembrado, pastora. Foi na segunda-feira, após o culto, que era o culto das portas abertas, de portas abertas. Eu fui cedo.
E daí saiu o valor, aí glória a Deus, louvado seja. É verdade, porque quando eu fui nesse lugar que o bispo me indicou, de momento ele não me passou o valor, porque ele ia ter que fazer todo o serviço primeiro, né? Para depois me passar o valor. Mas eu estava debaixo da bênção. E quando eu fui lá na segunda-feira para fazer o acerto, pegar os detalhes lá, quando a mulher me falou, olha, deu tal preço, né? Eu olhei, glória a Deus por isso, amém? Deus seja louvado. Deus seja louvado, amém, glória a Deus, aplauda bem forte o Senhor. É muito importante, gente, nós testemunhar daqui dos feitos do Senhor. E aqui em Mateus 14, 25 diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Interessante, amados, que o medo é algo na vida de todos nós. Mas você acha que o medo é uma reação de fraqueza? Não é a reação de fraqueza. A Bíblia diz que os homens e mulheres da Bíblia todos tiveram medo, mas nenhum abandonou o quê? A sua fé. A gente ter medo, a gente não pode ser dominado pelo medo, mas medo a gente tem. Vou contar uma coisinha para vocês. Eu mais o pastor Amarildo, assim que a gente começou a fazer célula nos lares lá em Goiânia, bem no início mesmo do nosso ministério, da nossa caminhada, a gente tinha muito medo de chegar num lugar e ter uma pessoa que entendia muito mais da Bíblia do que nós, porque nós estávamos iniciando, né? E o Omar chegou um dia para pregar, e tinha um homem lá parecendo assim, bem jeito de pastor, e a Bíblia do homem era mais ou menos assim, ó, aquela grossura. Rapaz, o Amarildinho amarelou tudinho. Cleide do céu, este homem aqui. Eu acho que era o Dantas. O Omar chegou e falou assim, Cleide, aquele homem deve ser um pastor, que deve conhecer muita palavra. Olha o tamanho da Bíblia dele. Eu falei, então, você está me enrolando. Olha o que era o nosso medo. Aquele homem não era pastor, era só o parente da mulher tinha pegado uma Bíblia emprestada e eu mais vai morrer de medo. Falei, meu Deus, nós estamos no chinelo agora, que esse homem começar a falar aqui. Então você vê, todos nós somos, temos medo. E o medo ele é uma reação. É uma reação. Você vê que, olha, Pedro, Jesus falou, venha Pedro. A gente não pode negar que Pedro teve fé. Mas o que aconteceu com Pedro? Ele teve medo na hora que ele viu o quê? A força do vento. E a força do vento, meus amados, representa as nossas adversidades. Porque a Bíblia, o texto diz o quê? Que ele foi na direção de quem? Ele foi na direção de Jesus. Eu e você estamos indo na direção de Jesus. Mas o que aconteceu naquele momento ali? Quando ele viu a força do vento. Quando nós olhamos para a dificuldade, nós ficamos com o nosso coração cheio de medo. Nós ficamos inseguros, porque somos humanos e somos limitados. Você pode estar aqui hoje com o seu físico cansado. A gente cansa porque somos humanos. Mas eu falo uma coisa para você. O nosso espírito com certeza está revigorado nesses dias. O nosso espírito ele está pleno, porque nesses dias nós temos alimentado, a nossa fé está sendo regada com a palavra do Senhor. Mas Pedro ali naquele momento ele teve medo. E o que Jesus fez com Pedro? Quando ele gritou, Senhor, salva-me. Jesus é aquele que vai estar sempre comigo, com você, no momento que a gente precisar, no momento mais difícil das nossas vidas, o Senhor está conosco. E o medo, a gente tem medo de tanta coisa, né? Você tem medo de um diagnóstico. Gente, quando começou o Covid,
Os primeiros dias eu fiquei acho que 8 meses dentro de casa. O local onde eu trabalho fechou. Acho que foi 8 meses que eu fiquei dentro de casa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tinha dia que o meu coração se enchia de pavor. Me via aquele medo assim, eu pensava assim, agora vai morrer. Não, eu vou morrer, o marido também vai morrer. Vamos morrendo todo mundo. Eu ligava para a bispa, desabafava com ela orava comigo também. Tinha dito também que ela estava com medo também, mas nós não perdia a fé. Isso que eu falo para vocês, o importante, não abandone a sua fé. Jamais. É que eu falo, a gente tem momentos. Amados, se o seu coração se encher de medo, a fé já correu dali, não tem jeito não. É igual medo do gerente do banco. O marido tinha medo do patrão dele. O senhor pedia aumento para ele, e o patrão do marido vocês lembram daquele desenho? Como que é, marido? É Família Dinossauro. Você lembra do patrão do Dino? O patrão do marido tinha cara ruim daquele jeitinho. O marido foi pedir aumento para ele. Rapaz, o marido chegou lá, porque ele fechou a cara, o marido não teve coragem de pedir. Então tem muitas coisas que nos deixam com medo. Mas a Bíblia diz que o quê? O perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor é o amor de Deus. Pedro aqui, ele teve medo sim. E Jesus falou para ele, olha no 31, eu fico maravilhada com isso aqui, porque no 31 diz assim, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. O Senhor está segurando a sua mão. De que você tem medo? De que você tem medo? O Senhor está com você. Deus é contigo. Essa música é maravilhosa, né? Muito tempo eu esperei, chegou a minha vez. Fala para o irmão, então, meu irmão, chegou a sua vez de vencer. Não, mas fala com fé, vocês estão com frio. Fala, meu irmão, chegou a sua vez de vencer. Chegou o seu milagre está a caminho. Amados, o milagre nós temos que ver ele como se ele já tivesse chegado, porque ele vai chegar. A gente só não está vendo, mas ele já foi liberado. Então aqui diz assim, imediatamente Jesus o segurou o quê? O segurou pela sua mão. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? E tem tantos textos, né, que fala de, não precisa se abrir, mas no Salmo 27:1, diz assim, o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Salmos 34:4 diz assim, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, Ele me livrou de todos os meus medos. Ou seja, no verdadeiro amor, lançamos fora todo medo. O verdadeiro amor, por isso que eu digo sempre, Jesus é a fonte de todas as coisas. Jesus é a fonte de tudo que eu e você precisamos. De tudo. E você vê que Daniel, ali no verso, no capítulo 10, 12, o que Deus falou para Daniel? Daniel, não tenha medo, foi por causa das tuas palavras que eu vim. Sabe essa palavra não temas? Na Bíblia diz que tem ela 366 vezes. Sabe por quê? O ano tem 365 dias, né? Tem 366 porque até o ano que é bissexto tem um dia. Porque Deus é tão zeloso comigo, com você, que Ele não deixa nem um dia uma palavra dEle para nos encorajar, para nos encher de fé, para nos fazer avançar, para nos fazer vencer. Então, meu amado, você pode estar aqui hoje cansado, mas com certeza o seu espírito está revigorado. Com certeza o seu espírito está vivificado. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. A palavra de Deus tem esse poder de, por mais que eu esteja desanimada, por mais que eu esteja desacreditada, porque tem dia que não é fácil, tem dia que a gente não mata só um leão, não, a gente mata 3, 4. Mas quando a palavra de Deus chega no seu coração, a palavra de Deus tem esse poder para nos levantar e nos animar, nos fazer. A Bíblia diz o quê? Que Deus prepara nossas mãos para a batalha. Meu irmão, cada um de nós que levantamos de manhã para a batalha, mas Jesus já preparou sua mão,
Jesus já colocou fé no seu coração. E você não tem estado aqui nesses dias por acaso. Todo nosso tempo diante do Senhor é precioso. Nenhum tempo diante do Senhor é desperdiçado. Sabe por que eu digo isso? Porque no dia mau, no dia da sua luta, no dia da adversidade, essa palavra que Deus está falando aqui hoje desse altar, ela vai queimar no seu coração nesse dia. E o inimigo não vai encontrar lugar no seu coração para dizer: você é um derrotado. Não, você não vai vencer. Quando você ouve essa palavra, o Espírito Santo de Deus sela no nosso coração. Por isso que nós precisamos vir para a igreja com o nosso coração aberto para receber de Deus. Porque o Deus, Ele não mede esforço para nos abençoar. Deus é conosco em todo tempo. Amém? Quero que você vá comigo um pouquinho agora lá em Samuel. Em 1 Samuel 17, vamos ler a partir do verso 23, ali no momento de Davi e Golias. 1 Samuel 17, verso 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro do filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. No verso 32, diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. No verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Eu acho tão interessante esse momento, porque enquanto os homens que estavam ali com Davi encheu seu coração de medo e já se sentiu que derrotados diante daquele gigante, Davi se enchia de coragem e de fé. E o apóstolo falou nesse domingo sobre os 3 princípios que eu e você precisamos ter. Eu anotei o segundo, que eu achei muito interessante. Ele diz o quê? Deixa eu só pegar aqui que eu anotei aqui. A bispo tá antenado, ó. Coragem, seja um homem de coragem, seja uma pessoa de coragem. Amados, nós precisamos, diante de Deus nós temos coragem. Diante da palavra de Deus nós somos ousados. E o apóstolo falou: se enche de coragem, seja um homem de coragem, seja uma mulher de coragem. Não deixa os gigantes te intimidar. Sabe por que Deus permite os gigantes na nossa vida? É para que nós possamos vencê-los. O apóstolo falou isso domingo, eu achei isso maravilhoso, porque assim, quantos de nós temos gigantes na nossa vida? Às vezes o seu gigante não é o meu, mas eu tenho gigante também que não é o seu. Mas todos nós temos gigantes para vencer. Gente, parece bobo, eu morro de medo de agulha. Eu morro de medo de injeção. O Amaro foi comigo, eu fui colher sangue uma vez, e eu estava lá assim, a mulher... Eu não posso ver a agulha. Se eu ver a agulha, acho que eu saio correndo. Eu já nem olho. Eu tô lá assim. Ai, meu Deus. A mulher: minha senhora, já terminou. Já tinha terminado, mas o medo é tanto, o pânico é tanto. Dentista, gente, eu tenho pavor de dentista. E por incrível que pareça, eu tinha que fazer 2 canal. E a dentista falava para mim assim: Cleide, tá tudo bem? Eu falava assim: não, lógico que não tá, né? Eu suava as mãos e os pés. Você sabe qual que é a parte que eu acho mais boa? Quando ela falava assim: já está terminando. Oh, meu Deus, Senhor, glória a Deus. Então tem coisas boas, mas a gente tem medo. E aqui você vê assim, Davi, ele se encheu com o coração dele de quê? De coragem e de fé. Ele olhou para aquele gigante com os olhos de Deus. Meu amado, o gigante que está na sua vida, ele vai cair em nome de Jesus. Ele não vai prevalecer sobre a sua vida. Gigante levantou, mas é para cair.
Se enche de fé, não abandone a sua fé. Eu não sei quais são os projetos que você tem colocado nesses dias de campanha. Eu não sei quais os seus sonhos, mas Deus sabe. Deus sabe e Deus peleja as nossas batalhas. Não abandone a sua fé. Alimente a sua fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Da palavra de Deus. Não tem como eu gerar fé no meu coração se não for por ouvir a palavra de Deus. E fé é um dom de Deus. Ninguém tem fé sozinho. Fé é um dom de Deus. Aleluia. E sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, a fé não torna as coisas fáceis na nossa vida. A fé, ela torna as coisas possíveis. Quando eu tenho fé, eu olho as situações com os olhos de Deus. Mas se eu olhar com meus olhos naturais, eu não vou conseguir ver. Por isso que a nossa fé, ela precisa ser regada, ela precisa ser alimentada todos os dias. E esses dias aqui, eu estava até comentando com o pastor Amarildo, foi para ele, falei, olha, está me surpreendendo, porque esses dias de campanha, estou vendo o pessoal tão envolvido. Graças a Deus, você que não fez ainda tem, olha, o resto dessa semana, tem mais semana que vem. Venha, faça, porque Deus vai trazer respostas sobre os seus pedidos. Não vai ficar um pedido sem resposta, porque esse é o nosso Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, eu estava lembrando do meu emprego. Esse emprego que eu tenho hoje foi resposta de oração da campanha Daniel de 2013. Eu sempre trabalhei longe, tão difícil, pegava ônibus, nossa, eu grávida desses meninos, tudo pegando ônibus, não tinha carro ainda. E aí, quando a gente mudou para cá, eu falei assim, não quero mais trabalhar longe de casa, tão difícil. Na campanha de Daniel de 2013, eu preenchi minha carteira e fui bem específica para Deus. Falei, Senhor, eu quero um emprego perto da minha casa e que eu não trabalhe o dia todo. Coloquei ali. Eu entrei nessa empresa em 2014. Eu não trabalho o dia todo e é pertinho da minha casa. Eu vou andando, viu, pastor Roberto? Vou andando todo dia. Tem vezes que o marido me leva, mas não gasta nem 5 minutos de carro, gente. Eu gasto 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar. Então, esse é o nosso Deus. Ele responde o mais simples que a gente acha, o mais difícil que a gente acha que Deus não vai responder, Ele responde. Não há limites para o nosso Deus. Não há impossível para esse Deus tão maravilhoso que habita em mim e habita em você. O que é difícil para Deus, né? Nós é que limitamos o agir do Senhor, porque não há nada difícil para Deus. Aquele que sabe até quantos fios de cabelo cada um de nós tem. Aquele que deu o seu único filho por amor a mim e a você. Você acha que Ele não vai responder o desejo do seu coração? Ele só não responde a hora que a gente quer, mas Ele responde. Ele sabe o momento certo. Deus nunca atrasa e nunca adianta. Ele é preciso, é sempre na hora certa. Então, nesses dias que você está jejuando, você está orando, fala assim, não, pastora, mas até agora não foi respondido meus pedidos. Até agora eu não estou vendo nenhuma luz quando dirá o túnel. Eu te falo, não abandone a sua fé. Persevere, não deixe o medo tomar o seu coração. Porque a resposta vai vir. E a sua fé, ela vai ser cada dia mais forte. O seu ânimo cada dia mais vai ser renovado no Senhor. Porque esse é o nosso Deus. Meu amado, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se revela a você. Às vezes, nós não conhecemos mais a Deus porque nós não aproximamos mais dEle. Tantas coisas nos tiram a presença de Deus. Tantos nossos afazeres nos tomam. A gente vive nesse mundo tão difícil, de tanto desamor. Então nós precisamos muito, mas muito mesmo, que a presença de Deus em nós, ela seja muito preciosa. Que a cada dia você se apegue mesmo a esse Deus. Que a cada dia você se alimente da palavra do Senhor, para que a sua fé seja uma fé inabalável.
Amém? Glória a Deus. Quantos aqui estão entendendo? E o próprio Jesus, ele sentiu medo quando ele estava prestes a ser crucificado. Jesus, quando ele estava orando ali no Monte das Oliveiras, o que ele disse? Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Ou seja, Pai, se puder, passa de mim esse momento tão difícil. Mas Jesus falou uma coisa crucial: não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E a vontade de Deus para nós é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então eu não sei qual que é o impossível que você colocou nessa cartela. A gente, como ser humano, que a gente acha que é impossível, mas para Deus não é impossível. Fecha teus olhos por um instante. Eu quero que todos fechem os seus olhos. Você e Deus. O que é que você tem colocado na sua cartela aí que você acha que é muito difícil Deus responder no seu entendimento? Porque para Ele não é difícil. Eu quero que nesse momento você comece a agradecer ao Senhor por esse pedido, porque ele vai acontecer. Comece a agradecer e fala: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Fala: Senhor, eu sou grata a Ti porque eu sei que a resposta vai vir, ó Deus. E eu quero que o Senhor prepare o meu coração, Senhor, para receber, Senhor Jesus, desse milagre, Senhor. Oh, Senhor Jesus, gera fé em nós, ó Pai, para que nós possamos visualizar aquilo que o Senhor tem para nós como promessa, ó Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus querido. Muitas vezes achamos que não é possível. Muitas vezes sentimos tão pequenos, ó Pai, diante das dificuldades, das situações, ó Pai. Mas quando nós olhamos para a Tua Palavra, nosso coração se enche de fé. O nosso coração se enche, ó Deus, de ousadia, de coragem. Obrigado, Senhor Jesus. Porque sabemos que tudo pode, ó Deus. Nenhum dos Seus planos, ó Deus, pode ser frustrado, Senhor. Nenhum. Tudo é possível aquele que crê. E nós estamos crendo, Senhor. Orianda balachrianda balabalachais. Oh Deus querido, nesse momento, passa teus olhos, Senhor, nos sonda nesse momento, ó Deus, o que cada um veio buscar aqui, ó Deus, na casa da provisão, o que cada um veio buscar em Ti, porque confia em Ti, ó Deus. Oh Jesus querido, Te louvamos nessa noite, porque Tu és fiel em todo tempo, Senhor. Aleluia. Amém. Eu quero ler o último texto aqui para a gente encerrar. Deixa eu pegar aqui. No Salmo 46, 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Mesmo assim nós teremos confiança no Senhor. Mesmo assim. E Deus é o nosso refúgio, presente em todas as situações. Amém?